Mães, transforme o caos em harmonia. Descubra o poder dos limites claros agora. Nesse vídeo, eu vou te ensinar em 7 passos como fazer isso de maneira simples e eficaz. Eu sou o Dr. José Silveira Passos, psicólogo e psicoterapeuta há mais de 30 anos. Eu ensino mães a controlar o estresse na educação dos filhos. Então vamos ao passo a passo para colocar limites claros para os seus filhos. Primeiro deles, ajudar a criança a entender. Ou seja, seja específica. Ao invés de você dizer, comporte-se bem, diga, não grite dentro de casa. Por exemplo, esta especificidade ajuda a criança a entender exatamente o que é esperado dela. Procure ajudar a criança através de, por exemplo, visualização. Crianças menores, às vezes, precisam disso. Por exemplo, não gritar. Um desenho com uma boca, com uma linha diagonal sobre ela, ajuda a criança a entender. Por exemplo, assim, crianças menores entendem através dos desenhos. Isso ajuda. Ouvir com atenção. Por exemplo, uma orelha ampliada ou uma figura de uma pessoa com a mão próxima à orelha indicando escuta, isso ajuda a criança a aprender, entender. Por exemplo, outro exemplo, hora de dormir. Um desenho de uma lua e às vezes estrelas junto de uma cama, indicando que é hora de ir para a cama. Olha, isso ajuda e muito, tá, gente? Segundo, comunicação, comunique os limites. A repetição é importante. Crianças, especialmente as mais jovens, podem precisar ouvir as regras várias vezes antes de internalizá-las, tá? Portanto, não tenha medo de repetir as regras no início. E use uma linguagem da criança, de acordo com a idade dela. Certifique-se que a criança compreende os termos e as suas expectativas. Se necessário, peça que repitam a regra para garantir que elas estão entendendo. Terceiro passo, consistência. Mantenha-se firme. Se você estabeleceu um limite, mantenha-se firme nele. As crianças testarão os limites o tempo todo. E se elas perceberem que algum dia você é mais tolerante, elas podem ficar confusas sobre o que realmente é esperado delas. Procure colocar todos na mesma página. O que quer dizer isso? Garantir que todos os cuidadores, como pai, avós, se tiver um, estejam cientes e também aplicando os mesmos limites. Isso evita mensagens dúbias e contraditórias. E aí vem o quarto passo, estabelecimento de consequência. Consequência lógica, por exemplo, relacione a consequência diretamente ao comportamento. Se uma criança derramar suco de propósito, por exemplo, ela poderia ser responsável por ajudar na limpeza, entende? Agora, evite punir com emoção, tá, gente? Mães, respire fundo e evite dar consequência no calor do momento, tá? Se necessário, dê a si mesma um tempo antes de determinar uma consequência, entende isso? Quinto, reforço positivo. Reforçar positivamente é importante, por exemplo, elogie o comportamento desejado. Quando o seu filho, por exemplo, seguir um limite estabelecido, reconheça e elogie esse comportamento. Por exemplo, agradeço você por ter pedido permissão antes de pegar o biscoito, antes de fazer isso ou fazer aquilo. Agradeça. Isso é um reforço muito importante que a criança guarda isso e na próxima vez isso vai servir de start para ela cumprir. O uso de sistema de recompensa, né? Como é que é isso? Por exemplo, um quadro na parede com estrelinhas ou pontos pode ser eficaz isso. Por exemplo, quando a criança acumula certo número de estrelinhas ou certo número de pontos, ela pode receber uma pequena recompensa, entende? Sexto passo, revise e ajuste, ou seja, faça uma revisão e ajuste necessário. Como assim? Porque as crianças crescem, né? À medida que as crianças crescem, os limites precisarão ser revistos e adaptados. Estabeleça momentos para discutir e ajustar as regras conforme o necessário. Sétimo e último passo, modelagem de comportamento. O que é isso? Você, mãe, seja o modelo. Mostre através de suas ações, mostre através do seu comportamento como respeitar limites. Se você estabeleceu uma regra de não gritar em casa, certifique-se de que você também está seguindo essa regra, viu? É isso. Agora, é simples, mas tem que ter repetição, tem que ter consistência. Estabelecer limites claros não só proporciona um ambiente, vamos dizer,
estável para a criança, mas também fornece, você mãe, uma estrutura dentro da qual você pode operar com confiança, mesmo nos dias de mais estresse. Naqueles dias mais estressantes, você pode operar aí com confiança quando tem esse limite claro. A chave é clareza, consistência e comunicação contínua. Isso é a chave para tudo. Tá bem, gente? Então me segue aí e compartilha esse vídeo com suas amigas mães, tá? Dá um joinha aí, eu agradeço muito para isso nos ajuda a atingir o maior número possível de mães com essas informações. Eu te agradeço, tá? Tchau.